Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar para vocês sobre um tema fundamental em uma democracia, em que graças a Deus o nosso Brasil sempre foi e sempre viveu aí, pelo menos na nossa geração, em uma democracia, mas que nos últimos anos aí, principalmente meses, nós temos visto algumas ações que têm trazido preocupação e nós, como cidadãos, nós não somos extraterrestres, embora todos somos cristãos, então todos nós somos cidadãos brasileiros, no nosso caso aqui, bauruenses, Então, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre isso, porque é algo que eu e você não podemos abrir mão e nem de nos posicionarmos e nem de saber o que significa, A nossa Constituição, embora tenha sido muito debatido, ela é a que ainda está em vigor e lá no artigo 5º, no inciso 9º, ele diz que é garantida a todo cidadão a liberdade de expressão em ideias, em críticas, sem a necessidade de autorização do Estado, liberdades individuais, sem a censura e sem o cerceamento. E, obviamente, nós sabemos que isso não nos dá o direito de atacarmos tudo e a todos. Por quê? Se assim o fizermos, obviamente, todos nós vamos responder aí por indenização, danos morais, reparação de falas, mas até aí tudo bem, nada que se abranja de uma maneira que agrida a liberdade individual de cada um. Porém, o que nós temos visto, são as pessoas terem ali a sua boca amordaçada, suas redes sociais derrubadas simplesmente por fazerem críticas ou por postarem as suas ideias. E eu vou para vocês aqui agora citar alguns nomes e enquanto eu cito esses nomes, nós vamos ver aqui no rodapé do vídeo os links das matérias e também dos processos que são abertos, do que tem acontecido, inclusive de pessoas que pensam totalmente diferente de nós, mas em uma democracia, mesmo elas pensando diferente de nós, mesmo elas crendo diferente de nós, elas têm que poder falar, porque se elas não puderem, daqui a pouquinho eu e você também não vamos poder. Nós tivemos aí um caso clássico de perseguição à imprensa, onde Constantino foi preso, foi calado, amordaçado, hoje ele está refugiado em outro país. Nós tivemos Alan dos Santos, um jornalista, nós tivemos Rodrigo Constantino, outro jornalista, nós tivemos Sarah Winter, uma influenciadora, nós tivemos Daniel Silveira, um deputado, por fazer alegações em cima de uma tribuna onde a liberdade é ainda mais garantida porque ele é um parlamentar em vigência, estando lá por votos da população, ainda está preso. E, por último, tem muitos outros, mas esses nós temos aí os processos e temos aí público, o que aconteceu. Uma pessoa que pensa totalmente diferente de um cristão, totalmente diferente de uma pessoa conservadora. Mas, como eu disse anteriormente, em uma democracia tem que se valer o direito de liberdades individuais para todos, que é o monarca. Hoje ele está refugiado, ele não pensa nem um pouco parecido comigo, eu não aprovo praticamente tudo que ele fala, todas as ideias que ele coloca, todas as reportagens que ele trouxe, mas ele está sendo perseguido por esse cerceamento de liberdade individual, liberdade de expressão. Então, eu e você como cristãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso, Nós estamos ainda a um ano das eleições, mas daqui a pouquinho nós poderemos e deveremos votar, com muita consciência. Por quê? Porque observe que essa escalada de cerceamento de liberdades individuais, de liberdades de expressão, de manifestações pacíficas que estão sendo proibidas, a imprensa está sendo proibida de postar entrevistas, pessoas de serem entrevistadas ou de falarem sobre alguns assuntos. Então observe que de uma maneira sutil nós estamos perdendo a nossa liberdade de expressão, nós estamos perdendo a nossa defesa e direito de cidadão de poder expressar as ideias, de poder criticar, de poder se expressar com artes, com postagens, com fala, com reportagens, com matérias, com vídeos e tantas outras questões. Então fica aqui uma reflexão para todos nós. É um tema muito importante e nesse momento, por mais que muitas pessoas ainda não dão a ênfase necessária, é superior até a economia, que muitos estão debatendo, muitos estão preocupados e deve ter sim a sua preocupação, mas
a liberdade de um povo, ela jamais deve ser colocada em xeque. Então, nós precisamos ter muita atenção nesse assunto, porque as escaladas estão acontecendo. E para finalizar, nós vamos falar aí, né, de um irmão na fé que nós temos, que é o pastor Silas Malafaia, né, que aí também teve seu passaporte apreendido, teve a sua casa tendo busca e apreensão, enfim, são tantas questões, né, e como eu disse, a maneira dele falar, o que ele fala, a forma que ele fala, a maneira que ele fala, como eu dei o exemplo do monarca, uma pessoa que vai totalmente contra os nossos ideais, mas em uma democracia ele precisa poder falar. Em uma democracia, um pastor precisa poder falar, né? Um cidadão precisa poder se manifestar. Então, nós devemos aí ter essa análise, né? E sem uma condenação, sem uma denúncia, sem um inquérito, sem nenhum crime cometido, simplesmente por uma visão aleatória, ele está sofrendo isso. Mas, como eu disse, isso começou a afetar pessoas conservadoras e liberais, pessoas de direita e também de esquerda, pessoas que acreditam no governo e pessoas que criticam o governo, pessoas que acreditavam no outro governo, pessoas que criticavam o outro governo. Então observe que essa escalada contra a liberdade individual, contra as liberdades de expressões, contra as garantias constitucionais de um cidadão, precisa urgentemente ser revista e ser colocado em evidência, não só por mim, mas também por vocês. Que Deus nos dê graça e sabedoria para lidarmos desse momento tão delicado que a nossa nação tem passado. Se você puder, eu te peço agora para você se inscrever no canal, ativar o sininho e também compartilhar nas suas redes sociais.